O Internacional acabou perdendo, né, para a equipe do Flamengo nesse último domingo no estádio Beira-Rio, tomou uma goleada 3-1 ao Natural. E agora o Internacional coloca um alvo bem nas costas e necessita da classificação na Copa Libertadores da América, senão uma coisa vai ficar muito difícil no Beira-Rio. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve amigos, salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional, me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo. Bom, que era protocolar esse jogo, era apenas o cumprimento do carnê, era apenas o cumprimento de tabela, e que tudo seria definido na próxima quarta-feira, quando o Internacional e Flamengo voltassem a se encontrar pela Copa Libertadores da América. Após a partida de ida, a vitória do Flamengo 1-0, e agora o Internacional necessita da vitória e por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para as penalidades. Lembrando que se o Inter vencer por 2 gols de diferença, consegue a classificação no tempo normal. É claro que o timing é péssimo. O jogo desse último domingo, dentro do Beira-Rio, onde tivemos mais de 20 mil torcedores do Internacional, aqueles que alguns que estiveram nesse domingo, estarão na próxima quarta-feira no Beira-Rio para acompanhar a partida do Internacional. Mas o que acontece com o Inter? Eu já ouvi de alguns influencers, de alguns cronistas identificados do Inter, que quem decide não é o Roger, que quem decide é a direção. A direção que decidiu entrar com o time reserva e que o treinador ele não tem 100% da autonomia. O próprio José Olavo Bisol, numa dessas entrevistas que ele deu após o jogo, já tinha dito também, né, de que as decisões do departamento de futebol são decisões compartilhadas. Para que então treinador? Para que o Roger? Se o Roger não tem autonomia, se o Roger não decide absolutamente nada. Para que o Roger? Por que não demite o Roger? Por que não bota o Alessandro Barcelos, não bota o Bisol, não bota o D'Alessandro, não bota o Mazuco como treinadores? Por que tem que botar o Roger? Por que tem que ser o Roger, se o Roger não tem autonomia? Se o Roger não decide absolutamente nada? É uma dificuldade, é um passapanismo, assim, um negócio revoltante, porque são sempre os mesmos perdigueiros. Né? Parece que eles têm um milindre, parece que eles não conseguem criticar o Roger. Eles não conseguem criticar o Roger. Quem fez a alteração? Foi o Alessandro Barcelos? Foi o Mazuco? Foi o D'Alessandro? Que tiveram a brilhante ideia de colocar os titulares tomando uma roda, tomando 3-0? Foram eles que tiveram essa decisão? Pelo amor de Deus, gente, é subestimar a inteligência das pessoas em função da sua tese. Tem gente que torce para a tese e não torce para o clube. E é o que acontece muito no Internacional. A gente tem muito disso. Cara que torce para a tese, torce para a opinião dele se confirmar. E a gente vê, né, que esse tipo de torcedor é o pior. É o pior. Porque dá para selecionar vários que sabem criticar no momento que necessita e que é obrigação criticar, em outros momentos que, claro, né, é preciso apoiar. Eu não sou a favor do tal do apoio condicional, porque o apoio condicional, às vezes, ele acaba cegando certas situações. Nós vamos apoiar até o final. Não, é preciso também ter a crítica, porque a crítica ela te ajuda a crescer, ela te ajuda a construir. Claro que não é para avacalhar os caras também, mas a crítica ela te ajuda a amadurecer, ela ajuda a crescer. Mas me parece que no Inter é proibido. Ou a culpa é dos jogadores ou a culpa é da direção. Nunca a culpa é do treinador. No caso do Roger, tá? E não é exclusivamente do Roger. No caso do treinador da dita aldeia.
né? Porque recentemente tivemos aí Cacique Medina, tivemos Miguel Ángel Ramírez, tivemos também o Eduardo Cudê em 2 passagens, e a culpa sempre era única e exclusivamente deles. Dava alguma coisa errado? Não, porque esse treinador fez isso, porque esse treinador fez aquilo, porque esse treinador aquilo lá, porque esse treinador é aquilo lá. Nunca era culpa da direção e nunca era culpa dos jogadores. Sempre a culpa foi dos do treinador. Então, há uma distorção em relação a isso que me incomoda, cara. Me incomoda muito essa distorção. E as decisões feitas na prévia desse jogo contra a equipe do Flamengo, sendo que tu vai encontrar o time na próxima quarta-feira e tu elevou o moral do Flamengo em doses cavalares, o Flamengo chega necessitando fazer o que ele precisa fazer. E outra, a situação do Inter no Campeonato Brasileiro não está tranquila. Ela não está tranquila. O Inter precisa de pontos. Não pode terminar o primeiro turno com apenas 24 pontos. Em 19 jogos, tu conquistar apenas 24 pontos. E tu tem um desempenho em casa ruim. Ruim. Que recado o clube, a direção, a comissão técnica, os jogadores passam pro torcedor. Porque o torcedor, ele é o cara que vai sofrer durante a semana. O jogador, cara, ele acorda na sua mansão, vai tomar um belo de um café da manhã, vai pegar o seu carro de mais de 100 mil reais, 200 mil reais, mais um carro de 1 milhão de reais, vai pro CT, vai fazer o treinamento dele e vai viver a sua realidade paralela. Mas e o torcedor? E o torcedor? Como é que o torcedor vai com perspectiva para o jogo da quarta-feira? Claro, tem muito que já está com o ingresso comprado, mas é difícil você desvincular uma competição da outra. É difícil você pensar só na Copa Libertadores da América e esquecer do Campeonato Brasileiro. É difícil imaginar ver o adversário que tem a vantagem para jogar na quarta-feira, que é o caso do Flamengo, e o Flamengo não poupa ninguém. O Flamengo bota aquilo que tem de melhor para jogar. Claro, o elenco do Flamengo é muito melhor que o elenco do Inter. O time reserva do Flamengo é muito melhor que o time titular do Internacional. Pouca gente do Internacional entra no time titular do Flamengo. Mas que recado tu passa pro torcedor quando tu tira o Rocher, quando tu só mantém o Bryan Aguirre entre os titulares? Por quê? Tá, e por que colocar os titulares tomando 3-0, sendo que tem outros jogadores que necessitam de ritmo? Por que o Oscar Romero não entrou? Se já estava 3-0, já estava perdido, para que colocar os titulares? Não faz sentido. Para que colocar o Ricardo Matias? Para que colocar o Alan Rodrigues, que correu, se desgastou, é sanguíneo, é o sangue argentino, é o sangue competitivo, aliás, sangue uruguaio, ele não é argentino, ele vem de futebol argentino, mas ele é uruguaio, ele não gosta de perder. Por quê? Ele não colocou em campo aqueles que estavam necessitando de ritmo de jogo, já que o jogo foi rifado pela direção e foi rifado pela comissão técnica. São situações assim que não dá para entender por que o time, por que a instituição toma esse tipo de decisão. Essa maldita cultura de poupar. E aí a desculpa é sempre a mesma. É o calendário, é o calendário, é o calendário, é o calendário, é o calendário. O Inter jogou a Vera, o Campeonato Gaúcho, desgastou os seus atletas, sendo que não tinha necessidade. Time misto já dava para chegar na final do Campeonato Gaúcho, deixava os titulares só para os grenais. Não tinha a menor necessidade. E uma coisa que se viu na época do Eduardo Cudê, a gente sempre pode lembrar do Eduardo Cudê, porque ele, na minha opinião, ele era o que mais fazia essa gestão dos jogadores da melhor maneira possível. A comissão técnica dele sempre fazia a melhor, essa gestão de maneira perfeita. Cara, nós temos um jogo importante no meio de semana, vamos jogar o Brasileiro, vamos entrar com negócio apontado, com tesão, vamos tentar 45 minutos para tentar a vantagem, para tentar ganhar o jogo.
Se o jogo for com o adversário ainda menos relevante, coloca o time reserva, mas deixa a tua tropa de elite no banco de reservas. No momento que apertou o caldo, bota a tua tropa de elite. Em alguns momentos não vai precisar. Eu lembro do jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, em que o Inter vai com um time reserva para jogar lá em Goiânia, ganha o jogo lá em Goiânia e volta para jogar em casa com o Atlético Goianiense com a vantagem, botou o time reserva e nem precisou, ganhou de novo o jogo, nem precisou colocar os titulares em campo. Então é esse tipo de gestão. Tu quer poupar? Tu pode poupar, mas circunstâncias, não descaracteriza todo o time, não coloca todo o time em reserva, porque 22 mil pessoas se deslocaram, alguns saíram do interior, estão na estrada agora retornando e 6 horas da manhã tem que estar em pé para ir trabalhar, e acabaram vendo, né, um time amorfo, um time bunda mole dentro do campo, um time destreinado, um time despreparado, um time sem saber o que fazer dentro do campo. E aí, esses jogadores que deveriam entrar nessa partida para, né, serem opções para o jogo da quarta-feira, que é dito, né, pela direção, pelo próprio técnico e por alguns torcedores como o jogo do ano, os caras caminharam em campo. É esse tipo de situação que acaba revoltando. Vemos aí o Felipe Luiz com a mesma cultura do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo vai contratar os melhores jogadores, o Flamengo tem o seu time titular, e quando os jogadores, vamos manter a intensidade sempre. Quando os jogadores cansar, a gente olha para o banco de reservas e tem opções. O Inter fez um mercado bem modesto agora, trouxe jogadores medianos, jogadores mais para completar elenco do que propriamente, né, para serem jogadores de solução. Perdeu o Fernando, que é um desfalque impressionante, né? O Fernando acabou anunciando a saída do Internacional. Isso atrapalha muito, né, o time, a maneira do time jogar, porque o Inter não conseguiu encontrar um comportamento dentro do campo sem a presença do Fernando. O Fernando fazia isso muito bem. O Fernando ditava o ritmo, armava o time de trás. Era o camisa 5 que poderia tranquilamente vestir a camisa 10, que não estava mal. Mas enfim, perdeu o Fernando, né? Demora nas reposições, traz jogadores insuficientes, gasta mal. Não dá para dizer que o Inter não tem dinheiro, porque o Inter gasta muito mal. A única contratação que até agora o Inter fez em 2026, que se justificou, em 2025, perdão, que se justificou foi o Alan Rodrigues, porque de resto o Inter contratou um lateral esquerdo e repassou ele para outro clube, já dispensou vários outros jogadores, renegociando vários deles, e aí tu tem um meia no banco de reservas que necessita de ritmo de jogo, tu não coloca o meia para jogar, tu coloca os seus titulares. Cara, é uma sucessão de decisões burras, de decisões não inteligentes que o Internacional toma. E aí, na quarta-feira, olha, depois do jogo, né, de hoje, eu não acredito que o Inter vai conseguir a classificação. Acho que vai ser protocolar aí o Flamengo vai conseguir passar, porque me aparentou e me aparenta que o Flamengo tá levando o próximo jogo sempre a sério. O próximo jogo é sempre o mais importante. Por mais que às vezes o discurso no vestiário seja o discurso de próximo jogo é o mais importante, próximo jogo é o mais importante. No Inter, nos últimos anos, não tem isso. Sempre tem um jogo, sempre tem uma prioridade. Sempre tem uma prioridade. Se a prioridade fosse sempre o próximo jogo, seria uma forma respeitosa com o torcedor, que é sócio, que paga ingresso, que gasta dinheiro com o clube. E o próximo jogo sempre tem que ser a prioridade. E ainda mais no estádio Beira-Rio, ainda mais em casa. Me incomoda muito quando coloca time reserva dentro de casa. Não vai ter viagem. O Inter tem voo fretado, desgaste é mínimo. Bota os caras para jogar. Bota os caras em campo. Mas enfim, sempre quem jogou com a corda esticada obteve sucesso no Inter. Incomodou muita gente o Inter ter conseguido chegar numa semifinal de Copa Libertadores da América em 2023, ter sido eliminado no detalhe, ter sido eliminado porque queria ganhar demais o jogo, não quis fazer o retrancol, não quis botar a bundinha lá atrás para segurar o time adversário. Incomodou muita gente
ter que jogar com os titulares no maior número de jogos possível, porque os titulares às vezes têm que descansar. Os princesos precisam descansar. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.